Primeiro, Filipenses, eu quero trazer um ensinamento aqui. Guardai-vos dos maus obreiros. Esse é o tema da mensagem nesta noite. Repita comigo o tema da mensagem desta noite. Guardai-vos. Vamos lá? 1, 2, 3. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos. Guardai-vos o quê? Coração. Guardai-vos a mente. Porque existem maus obreiros. A palavra de Deus diz assim: grande é a obra. Grande é a... Grande, ele fala também a seara, né? Que é o trabalho. Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Agora, dentro de uma empresa, não existe aqueles trabalhadores que são maus trabalhadores, irmão? Sim ou não? Aqueles que às vezes só querem tirar proveito do patrão, e às vezes fica falando mal do encarregado. Não existe esses tipos de pessoas dentro de empresas, dentro de qualquer trabalho. Existe. E também na obra de Deus tem muitos trabalhadores. Tem os bons trabalhadores, mas existe também aqueles que são maus. Eu quero ler aqui Filipenses capítulo 3, no versículo 9, diz assim: resta, irmão meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. E considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém? Coloca a mão no coração e diga assim: obrigado, Jesus, por essa palavra, no nome do Senhor. Irmão, nós vemos aqui Paulo mandando uma epístola aos Colossenses, aos Filipenses, a igreja que está lá em Filipe, dizendo para aqueles irmãos que estão lá, inclusive Timóteo, que era um filho na fé dele, um bispo, um pastor, um grande obreiro, Timóteo, que escreveu 2 epístolas, a primeira e segunda epístola de Timóteo, e nós vemos ele,
que na verdade Paulo escreveu, né, a Timóteo, depois Timóteo também, nesse texto aqui, nós vemos que Paulo, ele tinha esse obreiro fiel. Guardai-vos dos maus espíritos, né, desculpa dos maus obreiros, que são maus espíritos também, né, e esse é o tema da mensagem, e realmente nós precisamos nos dias de hoje ser muito vigilante, irmãos. Ficar muito atento, concernente, o que estamos ouvindo, né, por aí sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é só porque a pessoa fala de Jesus, que às vezes aquele tipo de Evangelho, a gente não tem que filtrar. Inclusive hoje o kardecismo fala muito de Jesus. Mas tem também misturado com o kardecismo, bem dizer também ele é misturado com o gnosticismo, né? Que faz meditação, que entra em transe. Isso é coisa de gnósticos. E eu quero dizer aos irmãos que nós temos que tomar cuidado desses tipos de ensinamento, de mensagem, de até próprio irmãos, né? Dentro das igrejas protestantes. E eu quero dizer que Paulo, ele inicia a carta aqui de Filipos, no capítulo 1, saudando os bispos e os diáconos. Quer dizer, eram as pessoas preparadas ali, que tinham um conhecimento mais profundo para falar do Evangelho. Então Paulo, ele começa a falar com esses irmãos, saudando esses bispos, esses diáconos, né, pela cooperação no Evangelho, dizendo que eles, né, dizendo que aquele que através deles, aqueles que está em vós, começou a boa obra e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, quer dizer, até que ele venha. Hoje é dia de ceia, e nós estamos testemunhando até que ele venha. Então, até que Jesus viesse, Paulo, ele começa, né, ele diz aqui, chama a atenção desses obreiros, e presta atenção aqui no que Paulo diz, e, né, ele diz assim: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Está lá no primeiro capítulo de Filipenses. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Quer dizer, todo obreiro, todo aquele que faz a obra, todo aquele que propaga o Evangelho, todo aquele que faz parte da grande comissão que é anunciar o Evangelho do Reino, todos os que estão envolvidos no ensino do discipulado, precisam entender que é Cristo que dá a partida. Aquele que começou a boa obra. Quem é que começou a boa obra, irmão? Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, não é você que começa a fazer a obra. Quem começa é Jesus através de você. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós tira Jesus fora da parada, e vai o nosso conhecimento intelectual, vai a nossa pessoa, vai o nosso ego na frente. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo que tem obreiros maus fazendo a obra dele e não deixando Jesus agir. Quer dizer, se Cristo estiver em vós, se é Ele que está no direcionamento, aí sim nós vamos anunciar um evangelho puro, um evangelho verdadeiro, um evangelho sem mistura. Infelizmente, já na época de Paulo, irmãos, havia maus obreiros. E hoje também existem maus obreiros. Irmãos que anunciam um tipo de evangelho distorcido. Um evangelho que só a obra de Cristo, né, não era suficiente naquela época. Paulo já combatia isto. Porque o evangelho misturado, o evangelho que acrescentado com mais doutrinas, que seja do homem, de filosofias, esses tipos de pregações, de ensinamento, eles
precisam de mais alguma coisa para ajudar a propagar o reino. E esses maus obreiros, daquela época de Paulo já, misturavam o evangelho da graça. E qual é o evangelho da graça? A salvação mediante a fé. Eles misturavam o evangelho da graça junto com o evangelho da lei. Por isso, eles pregavam também a circuncisão, que era uma prática dos judeus por causa da lei de Moisés. Por isso, Paulo adverte no capítulo 2 de Filipenses que um bom obreiro precisa seguir o exemplo de Cristo. Porque Cristo se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, não querendo usurpar, sendo igual a Deus. O próprio Cristo, ele deixou ser usado por Deus para anunciar as boas novas, irmão. Quanto mais nós não temos que deixar Cristo nos usar. O próprio Cristo se esvaziou. Para quê? Para que não entrasse nele o conhecimento humano, a inteligência humana. Paulo, aliás, Cristo, ele queria deixar totalmente Deus fazer a vontade dele, e não ele fazer a dele. Então, o que eu quero dizer, primeiramente aqui, que por isso que Jesus deu seu testemunho de fé, anunciou as boas obras, que era a mensagem de Deus. E qual é a mensagem de Deus? O amor. Por isso que lá em João 3,16, Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. Para quê? Para mostrar o amor dele. Não para mostrar mais a lei, porque a lei não tinha como fazer com que o povo entendesse o amor de Deus. Então, enviou Jesus, a expressão de Deus, o próprio Deus encarnado, para poder ensinar sobre as boas novas, que é o evangelho trazido do céu através dele, de Cristo Jesus. Por isso, Jesus, ele anunciou as boas novas, obedecendo a Deus até a morte da cruz. E por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Irmão, nunca houve, jamais haverá um maior obreiro, um melhor obreiro, um mais notável obreiro, um mais obediente obreiro como Cristo. Não tem melhor do que ele. É único. Mas Jesus quer nos ensinar como nós também podemos chegar à estatura de um bom obreiro, amém, irmão? Porque tem maus obreiros. E se a gente não tomar cuidado, a gente passa a ser um deles. Jesus realmente revelou o amor do Pai Celestial através do evangelho do amor, que é o evangelho da graça. O evangelho puro e verdadeiro é o evangelho da graça. Amém? Repita comigo. O evangelho puro, o evangelho verdadeiro é o evangelho da graça. Aí eu quero aqui explanar para os irmãos, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 1, olha o que Paulo diz. Entrando no texto aqui, Filipenses, e o primeiro tópico aqui dessa mensagem que eu quero falar para os irmãos: guardai-vos dos cães. Olha que Paulo fala. Antes de ele falar guardai-vos dos maus obreiros, ele fala guardai-vos dos cães. Filipenses 3:1 diz assim: resta, irmãos meus, que vos alegrei-vos no Senhor. Quer dizer, regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães. Paulo é bem enfático ao dizer que não se aborrecia em ensinar as mesmas coisas. Quer dizer, eu aprendi o amor de Deus, vou continuar falando, vou mandar, enviando cartas, nem que eu tiver de mandar 50 cartas, mas eu vou continuar falando a mesma coisa.
o evangelho da graça, o evangelho do amor, o evangelho que a salvação é pela fé. Aí Paulo, ele não tinha assim no coração dele nem o problema de repetir, de ser repetitivo, para falar que a salvação é mediante a fé e não segundo a lei. E ele estava disposto a fazer isso por várias vezes, se fosse necessário. Paulo, ele pega um pouco pesado aqui nesse texto, com certos obreiros que não aceitam as obras novas, que é as boas novas, a palavra que é o evangelho, que é as boas novas, que continuam presos também nos antigos ensinamentos tradicionais, ensinamentos totalmente religiosos. Ele classifica esses obreiros que ficam vivendo na lei, que ficam vivendo na religiosidade, como cães. Amado, o cão que não tem dono, o cão fica vagando para lá e para cá. O cão que não tem uma ração, um alimento entregue pelo seu dono, ele vive comendo o resto de comidas que são dispensados nos montões de lixo. Eu quero dizer que, eu quero dizer aos irmãos que um mau obreiro, Paulo aqui está colocando, como se esse mau obreiro é como um cão. Então você não pode discordar daquele obreiro quando ele acha que está certo. Se você discordar desse obreiro achando, falando para ele que ele está errado, ele parte para cima de você como um cão bravo, um cão que está ali, como eu posso te dizer, tendo um alimento, querendo se apossar daquele alimento. Então, amados, nós vemos aqui que esse tipo de obreiro, se você discordar dele, ele fica bravo, fica babando de raiva. Um mau obreiro é comparado, é como um cão que não quer ser domado, não quer ser instruído, não quer ser ensinado. O mau obreiro quer viver solto em igreja, vomitando aquela comida podre, estragada, que é o evangelho segundo a condenação. Infelizmente, muitos obreiros fazem isso, não por maldade, mas por ignorância de ter aprendido errado. Muitas das vezes um cão, ele é agressivo, irmãos, com as pessoas devido à falta de adestramento, não é verdade? Tem cachorro, por ele não ser adestrado de uma forma correta, ele estranha qualquer um. Mas se ele for um cão adestrado, se ele estiver junto com o dono, se ele estiver ali recebendo uma alimentação, um cuidado certo do dono, ele não vai estranhar quando alguém colocar a mão nele. Então aqui Paulo faz a comparação de um mau obreiro como um cão. Olha, você pega uma pessoa e quando ele começa a falar um evangelho para você, aí você começa a falar que ele está errado, que você não concorda com ele, porque a Bíblia não diz aquilo, ele fica todo doido, ele fica que nem aquele cão na corrente querendo te pegar. Desse jeitinho. Amados, então, nós vemos que por isso a humildade é tudo. Por isso que Jesus, ele se dispôs, ele não se usurpou de ser igual a Deus, porque ele foi humilde a reconhecer que precisava de Deus
A Bíblia diz assim que ele cresceu no conhecimento, em estatura, ele procurou aprender, ele com 12 anos ia nos templos para aprender. Então nós vemos um Deus que é o dono da sabedoria aprendendo com os homens. A humildade de Jesus, a humildade do Senhor. E eu quero dizer, irmãos, que por isso, a humildade é tudo, né? Eu já ensinei coisas antes, que hoje jamais eu teria coragem de ensinar. Mas eu aprendi, ouvindo outros homens de Deus, que aquela maneira que eu ensinava era uma maneira incorreta. E às vezes eu fazia aquilo por falta de conhecimento. Ensinava por falta de conhecimento. E me arrependo muito por causa disso. Mas graças ao Senhor Jesus que o Senhor abriu os meus olhos. E quando um mau obreiro, um bom obreiro, aliás, ele entende que ele está partindo para um caminho errado, e se ele viu o caminho certo, ele volta. Amém, amados? Então, eu quero dizer aos irmãos que se a gente ensina algo que é errado, e depois fica sabendo o modo certo e continua ensinando errado, isso já é burrice. Isso não é uma atitude de um bom obreiro, porque o bom obreiro, ele quer se aperfeiçoar, ele quer melhorar, ele quer agir, ele quer falar conforme a plena vontade de Deus. Amém, amados? E outra questão aqui que Paulo ele fala em 2 Timóteo, né? Falando também, ele fala também lá em Filipenses 3:1, guardai-vos dos cães, e ele diz também, né? Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. É como se, né, temos que tomar cuidado. Não estou dizendo que, às vezes, uma pessoa que está entendendo errado o evangelho é como um cachorro. Mas tem muitas pessoas que nem nasceram de novo e quer dar uma que sabe de tudo do evangelho. São cães. São cães, comparado a cães. Mas quando a pessoa já se converte e se torna um obreiro, ele já deixa de ser cão. Porque ele já tem um entendimento que ele precisa submeter, ele precisa de crescer, mas às vezes ele tem um certo entendimento errado das Escrituras Sagradas e pode, por essa falta de entendimento, ensinar de forma errada. Aí Paulo, ele classifica aqui, guardai-vos desses maus obreiros. Aí o que diz 2 Timóteo, que é um obreiro que Paulo formou? O que diz 2 Timóteo 2,14? Ele diz assim, traze essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor, que não tenham contendas de palavra. Quer dizer, não adianta ficar contendendo, eu sei mais, eu estou certo, você está errado. Ah lá, não tenham contendas de palavra, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Aí ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos. Ele diz, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena. Gangrena é câncer, olha só. A palavra desses tipos de pessoas, de mau obreiro, é como câncer, entre os quais ele coloca aqui, São Emineu e Fileto, dois tipos de obreiro que estavam trazendo as palavras como câncer, palavras doentias, obreiros. E ele fala aqui, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade
dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de um, olha só. Por causa de doutrinas erradas, perverteram a fé de um. Só para entender melhor aqui, dizendo que a ressurreição já era feita, porque isso era uma heresia que eles estavam ensinando, esses obreiros estavam ensinando. Havia nos dias do apóstolo Paulo, 2 partidos judaicos. Havia os fariseus e os saduceus. Como existe hoje, né? Na nossa política tem o partido de direita, né? O partido de direita e o partido de esquerda. O qual o partido de direita, ele fala muito sobre o conservadorismo. Ele é mais conservador. Já o partido de esquerda já é mais liberal. Um exemplo. Já o de esquerda, o de direita, ele é contra o aborto. Já o partido de direita é contra o aborto. Já de esquerda é a favor do aborto. Já é mais liberalista. E havia naquele tempo também, dentro do próprio, da religião judaica, esses homens, os fariseus, que eram os fariseus, um tipo de partido que punha muita ênfase na observância dos ritos e nas cerimônias. Eles levavam os ritos e as cerimônias tudo no pé da letra. E esses fariseus também, eles eram muito observadores das leis de Moisés. As leis de Moisés eram a base de ensinamento. Por isso, né, em muitos casos, eles queriam testar Jesus. Como no caso daquela mulher adúltera, lá em João capítulo 8, no versículo 3, que ali diz ali que os escribas e fariseus trouxeram a mulher apanhada em adultério. E como insistiam, perguntou-lhe, e endireitou-se e lhe disse: aquele que dentre vós está sem pecado, né, seja o que atire a primeira pedra. Olha só, amados. Então quer dizer, ele chegava, aqueles fariseus, eles queriam viver a lei, queria condenar as pessoas. Jesus veio para trazer o amor, o evangelho da graça, mas eles queriam continuar usando a lei. E nós temos isso da parte do fariseu, até pelo um certo cuidado, um certo temor, de querer obedecer e fazer tudo pela lei. E havia os saduceus eram um partido mais materialista, não acreditava em anjos, negava a ressurreição do corpo. O próprio Jesus disse, né, ao povo, né, para tomar cuidado com os ensinamentos dos alimentos dos fariseus e também dos saduceus. Olha o que ele diz lá em Mateus 16:6. E Jesus lhes disse: adverti, olha só, aliás, adverte e acautelai-vos, quer dizer, tenha cautela, tome cuidado do fermento dos fariseus e saduceus. Aí no versículo 7 ele diz: e eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Jesus falou: toma cuidado com os fermentos que ele está trazendo. Aí eles ficaram tirando barato de Jesus: é porque nós não trouxemos pão. Mas ele sabia muito bem que Jesus queria divertir ele. Tome cuidado com o pão, que é, o que é o pão, irmãos? A palavra. Tome cuidado com o pão que esses fariseus oferecem para vocês, que esses saduceus oferecem. Tome cuidado com esses ensinamentos. Tome cuidado com essas doutrinas, essas falsas doutrinas, cheias de fermento. Quer dizer, os irmãos sabem que o pão puro para o judeu é o pão sem fermento, é o pão asmo, que é até servido na ceia, que procuramos servir na ceia, que era servido na ceia de antes. O pão sem fermento, que simboliza o evangelho sem mistura nenhuma, sem acrescentação de nada,
sem inchaço. Não é o evangelho que incha. Nós não queremos ouvir e nem falar de um evangelho que incha. É isso que Jesus faz. Realmente Jesus está aqui pedindo para que as pessoas tomem cuidado, lá em Mateus 16:6, e no versículo 11, Mateus 16:11, diz assim: como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? Quer dizer, eu estou falando não estou falando de pão físico, estou falando da palavra. Era isso que Jesus estava dizendo. Então Jesus dizia nesse texto de Mateus, os saduceus eram pessoas que ensinavam a palavra que não era uma palavra pura, mas era uma palavra cheia de fermento, irmãos. Aí depois Paulo, lá em Filipenses, ele fala também, e se depara com Himeneu e Fileto, que ensinava também a palavra com fermento, ensinando falsas doutrinas sobre a ressurreição. Porque eles, os saduceus, não acreditavam na ressurreição. Então, se eles fossem pregar Jesus e pregasse contra a ressurreição, como é que eles iam falar que Jesus morreu e ressuscitou? Amém, amados? Então era um evangelho sem base. Infelizmente, nos dias de hoje, tem muitos maus obreiros que continuam misturando o evangelho da graça, misturada com o evangelho da lei. Que, aliás, não é nem um evangelho, é uma doutrina da lei. Tem obreiros que se acham maior do que os outros e querem ficar debatendo o evangelho, para dizerem que eles estão com toda a razão, como os fariseus queriam debater com Jesus. Aí Paulo escreve a carta de Filipenses para os obreiros, como já disse, Paulo sauda primeiro, os bispos e diáconos, que são aqueles que são empenhados para anunciarem a verdade, mas todos nós somos sacerdotes, como diz Pedro. Amém, amados? E você também é um sacerdote, você é um obreiro, você é um bispo. O bispo é aquele que fala a palavra, que estuda a palavra, que presta atenção nas doutrinas dos apóstolos e ensina o evangelho verdadeiro, que é o evangelho da graça, que é o amor de Cristo, o amor de Deus. Então, hoje podemos dizer que o bispo, que o diácono, é a mesma coisa que hoje o pastor é como um bispo, e o diácono são os líderes de célula hoje. Aquele que serve, aquele que auxilia o seu pastor. Amém, amados? Então, todos nós fomos chamados por Cristo para ser discipuladores. Pessoas que anunciam o reino, que anunciam o amor dele, que anunciam a graça dele. Você pode fazer isso como um pastor, como um bispo, ou como um líder de célula. Como um auxiliar, como um anfitrião. Eu me lembro quando, no seminário, tem um versículo, Tiago 4:7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, quem lembra? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, E nos anos, quando eu me converti, tinha um diácono na nossa igreja, lá em São Paulo, ele chamava José Carlos, mas um irmão muito carinhoso, mas ele tinha uma cara tão sisuda e séria, que os irmãos, às vezes, chegando no culto, eu mesmo tinha um pouco de cisma, às vezes até medo dele. Se eu chegasse um pouquinho atrasado, ele vinha para a minha direção, assim. Às vezes ele não estava nem olhando para mim, ele estava olhando para outra direção, ele passava por mim, eu achava, já ficava com medo, ele vai me chamar a atenção, ele vai me corrigir. Sabe aquele diácono que, mas era o jeito dele. Mas eu quero dizer que sabe que tem diácono que é assim, irmãos? Tem diácono que ele acha que ele é o santão. Ele acha que ele é o sabe-tudo da igreja. Ele, quando às vezes vê um irmão, parece o Superman, parece o super-homem. Ele passa um raio-x assim no irmão.
como se ele está procurando pecado no irmão, procurando uma falha para repreender, ver se o cabelo está bem penteado, ver se a roupa está bem adequada. Tem diácono que é assim, tem igrejas que infelizmente tem esse tipo de obreiro na porta dele. Pastor João que fala, né? Coloca aquele irmão que parece estar chupando limão bem na porta para receber os irmãos, com aquela cara marruda de brava. E tem diácono, né? Aí tem uma brinca, né? Aí eu me lembro quando eu fazia o seminário, aí tinha um professor que ele falava, irmãos, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti os diáconos, ele fugirá de vós. Ele falava para resistir o diabo, para resistir os diáconos, né? Porque o diácono tinha uma fama de durão, de santarrão. E não devemos ser assim, devemos não ficar anunciando lei, o evangelho de condenação, mas o evangelho de amor, o evangelho da graça, o evangelho que perdoa, o evangelho que ama, o evangelho que acolhe. Amém, amados? É isso que as pessoas precisam. Então, eu me lembro que esse irmão, José Carlos, muitas pessoas, as crianças tinham medo dele, porque as crianças gostavam de brincar lá no pátio da igreja, lá fora, né? Fora da igreja. E quando aparecer o diácono, né? José Carlos lá fora, as crianças saíam mil correndo com medo, né? De ser chamada a atenção. E tá certo que precisa ter zelo na casa de Deus e tudo, mas era o jeitão dele, botava medo mesmo. Mas tem obreiros que são assim, irmãos. Tem obreiro que não tem graça. Tem obreiro que não transmite graça. Ele já olha com um olhar de condenação. E eu quero dizer aos irmãos que Paulo falou, guardai-vos dos maus obreiros, porque existem obreiros que são assim. Aí Paulo também diz assim, guardai-vos da circuncisão. Filipenses 3, né, 3:5, olha o que diz no versículo 5, Filipenses 3:5. Filipenses 3:5, diz assim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Quer dizer, tudo aquilo que ele aprendeu nas melhores escolas judaicas, Paulo falou que deixou aquilo para trás. Paulo falou que agora ele não queria mais, ele colocou aquilo ali como esterco. Eu coloco isso, olha o que ele diz aqui, segundo o zelo da minha, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mais que era para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Então Paulo diz que nesse texto, que um dia ele também foi um fariseu, um religioso, um mau obreiro que perseguia os cristãos, porque os cristãos pregavam a graça, sou salvo mediante a fé, não provém de obra, não provém da lei, é pela fé, não é pelas obras. Paulo perseguia, ele colocou aqui que ele também era um mau obreiro, mas ele teve uma revelação do amor de Cristo que apareceu para ele na estrada de Damasco. E quando ele teve essa revelação do amor de Cristo, ele deixou tudo para trás, aquilo que ele tinha aprendido como um judaizante. Aí ele diz lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 5, olha o que ele diz, porque nós pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. No versículo 11 ele diz, eu porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque
porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz é aniquilado. Quer dizer, se eu pregar só porque eu sou circuncidado, se eu continuar pregando só porque eu sou circuncidado, ele está dizendo aqui, logo, aquilo que aconteceu na cruz, não vale nada. O que ele quer dizer? Eu tenho que pregar o evangelho do amor. Eu não tenho que pregar mais lei, mas eu tenho que pregar o evangelho do amor. Isso é tarefa de um bom obreiro. Os irmãos estão compreendendo? Há muitos obreiros que estão pregando o evangelho segundo a lei, irmãos. É o que mais tem por aí. É ou não é? Pregando o evangelho segundo a lei. Se você não fizer tudo o que a lei diz, se não obedecer conforme os mandamentos, se não ser um santinho, você não vai ser salvo. Como se a salvação fosse por merecimento de alguma coisa que a gente faz. Esquecendo o que Cristo fez lá na cruz, que morreu por nós para nos dar o direito à salvação mediante a fé. Amados, isso é pregar o evangelho da circuncisão quando pregamos lei. Porque a circuncisão veio por causa de um pacto que Deus teve com um povo escolhido. E através da circuncisão, eles eram reconhecidos como povo escolhido. Agora, a circuncisão que declara que nós somos escolhidos, é a circuncisão do coração, amém, amados? É crer de todo o coração que Jesus é o único Salvador e dá o amor trazido pelo Pai através da palavra da graça. E eu quero dizer aos irmãos que pregar circuncisão é pregar a palavra com fermento, é pregar condenação ao invés de amor de Cristo. Por isso, aquele que já é nascido de novo, irmãos, sabe muito bem o que é errado, o que é certo. O filho que é amado não procura ficar desagradando o pai. A graça, irmão, não nos dá liberdade a viver no pecado. Por isso que a primeira coisa que os maus obreiros, ele vem atacar, na graça eu posso fazer tudo? Eu posso fazer qualquer coisa? Não, não é por aí. Porque quem vive na prática de pecado, nem filho é, porque não é nascido. Simples assim. Não nasceu de novo, não teve uma experiência com Cristo. Então Jesus veio morrer para nos livrar do poder do pecado e da condenação. Amém, amado? Já basta o diabo para condenar. Agora a gente, como obreiro de Deus, vai ficar condenando também? Precisamos ter a atitude de um bom obreiro. Então eu quero encerrar aqui, coloque-se em pé, que você foi escolhido para ser um bom obreiro e não um mau obreiro. Nós somos pregadores da graça, irmão. Não somos pregadores da condenação. Não somos cães, somos ovelhas de Cristo. A nossa comida não vem do lixo da internet, não vem do evangelho misturado com lei. A nossa comida é o pão sem fermento, é a palavra de Cristo, que é amar. Amar e amar como assim Cristo nos amou, aleluia. Esse é o evangelho puro, esse é o evangelho verdadeiro, a comida que vem direto do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Não aceite outro evangelho misturado com condenação. Tudo aquilo que vem a querer te condenar, não aceite, pois já basta o diabo para ficar condenando as pessoas. Pregue o amor, pregue a paz, pregue a salvação e deixe o resto para Deus, porque Ele disciplina o filho que ama. Se tiver errado, é Deus que vai corrigir, mas você não tem o direito de ficar apontando o dedo e nem querer corrigir. Você tem o direito só de amar, porque você foi amado, nós somos amados, recebemos a palavra da graça, você é filho da graça, você não é filho da lei, você é da descendência de Sara, você não é da descendência de Agar, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, purificados, santificados,
justificados por causa do amor de Cristo Jesus. Aleluia. Você é filho de Deus. Somos filhos de Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por ter conhecido a graça do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo Evangelho do Senhor ter sido revelado a nós de uma maneira que somos amados. Meu Deus querido, mesmo com o coração angustiados, abatidos, meu Deus, perseguido, mas temos a presença, a marca de Cristo sobre nós, o amor de Cristo, para manifestar o Evangelho puro, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho do amor, o Evangelho que não é aquele que condena, mas aquele que ajuda, aquele que levanta, aquele que dá as mãos. Queremos ser obreiros, meu Deus amado, obreiros de valores, vasos de honra e não vasos de desonra. Queremos ser aquele que anuncia a paz, que anuncia o amor de Cristo. Eu oro para que meu Deus, esta igreja, essa comunidade seja repleta de obreiros, de bons obreiros, de obreiros fiéis, de obreiros que comem da palavra, da verdade, do Evangelho puro e genuíno e verdadeiro. Assim eu oro em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, irmãos? Graças a Deus. Diga assim: graças a Deus, eu recebi o Evangelho da graça. Não vivo mais na lei, mas vivo pela fé, e sou salvo pela fé, no nome de Jesus. Vamos tomar a ceia do Senhor no nome de Jesus.